Bom dia, equipe. Bom dia. Bom dia. Espero que todos estejam bem. Como vocês sabem, devido à pandemia, ainda não podemos nos reunir no hospital, por isso convocamos essa reunião por chamada de vídeo para discutirmos juntos o caso do Sr. Carlos. Bom, o estudo de caso, ele fala de Carlos, um homem de 70 anos, que chega ao pronto-socorro acompanhado pelo filho. O paciente está visivelmente cansado, com tosse, dificuldade para respirar e fazer grandes esforços. E frequência cardíaca alta também. O filho, ele falou que o pai tem os batimentos cardíacos acelerados, sente frequente falta de ar, cansaço e que já faz um tempo que tem urinado várias vezes à noite, né? Quando foi dirigido para o consultório médico, por meio de perguntas e exames físicos, a gente descobriu que o Sr. Carlos, ele tem sobrepeso, é hipertenso, tabagista e etilista. Né? O filho também relatou que o pai se alimenta muito mal, né? Tem uma alimentação desregulada, consome muitas comidas gordurosas e, além de consumir pouca água, ele ainda disse que tenta incentivar o pai a ter hábitos melhores, né? Mas que ele não obedece e, por ser viúvo e viver sozinho, acaba não se cuidando muito. Também foi relatado que na família tem um histórico de hipertensão e problemas cardíacos, como isquemia e infartos. O Carlos, né, o Sr. Carlos mora na cidade, mas recentemente viajou para visitar outro filho que mora no interior de Minas Gerais, onde tem casas de campo antigas de pau a pique. Portanto, para montar o quadro clínico do paciente Carlos, idoso de 70 anos, que se encontra em classificação 3 de insuficiência cardíaca, que é a presença de sintomas com aumento de atividades ou situações de estresse metabólico, sintomas como dificuldade de respirar, alta frequência respiratória acima de 20, fadiga, dificuldade para falar, pressão baixa e perfusão baixa, sendo que mostrou sinais de dificuldade respiratória, como mão no peito, etc. Considerando o caso clínico apresentado, estipulamos uma doença cardíaca, sendo, portanto, solicitados os seguintes exames: radiografia de tórax para podermos avaliar a minuciosa da silhueta cardíaca na projeção lateral e identificar a dilatação específica de câmaras atrial ventricular. O exame de ecocardiografia para avaliarmos as dimensões das câmaras, a função valvar, a função de ejeção do ventrículo esquerdo, anormalidades no movimento da parede, hipertrofia do ventrículo esquerdo, pressões de enchimento do ventrículo esquerdo e ventrículo direito e derrame pericárdico. O exame de eletrocardiograma é para suspeita de insuficiência cardíaca e pode ajudar a identificar a causa. O exame de sangue é para observar os níveis séricos de BNP, que costumam ser altos na insuficiência cardíaca, mas um nível normal de BNP não exclui o diagnóstico de insuficiência cardíaca, especialmente em pacientes com ICFP ou obesidade. O exame de ultrassonografia torácica é um método para detectar congestão pulmonar em pacientes com insuficiência cardíaca. O artefato de cauda de cometa, sonográfico na ultrassonografia torácica, corresponde ao achado radiológico das linhas Betty-Kerline. O exame de angiografia coronariana por TC para detectar a suspeita de doença coronariana. O Sr. Carlos, de 70 anos, apresentou na radiografia dilatação na câmara esquerda. Portanto, desconfiamos da doença de Chagas, devido a seu histórico de viagem ao interior com casas de pau a pique. Entretanto, em seguida, solicitamos o ecocardiograma que deu hipertrofia ventricular, que é o padrão ouro e é o ideal para diagnosticar a insuficiência cardíaca. Solicitamos o exame de sangue que apresentou alto nível de BNP, que é o peptídeo natriurético tipo B, sendo um fator forte para apresentar o nível de insuficiência cardíaca. Ele tem um grau de obesidade e no ecocardiograma e eletrocardiograma apresentou débito cardíaco diminuído. Portanto, através dos resultados obtidos, podemos determinar que o diagnóstico do Sr. Carlos é insuficiência cardíaca congestiva esquerda, sendo sua classificação funcional segundo New York Association Classificação 3. Pacientes com doença cardíaca possuem limitações para a atividade física. Eles se sentem confortáveis em repouso. Atividade física causa fadiga, palpitação, dispneia e dor anginosa.
Bom, equipe, vendo essas alterações nos exames do Sr. Carlos, acho importante revermos a fisiologia do coração. De modo geral, a função seria gerar impulso para o sangue circular para o corpo todo. Na maneira correta, o sangue desoxigenado do corpo entra no átrio direito pelas veias cava, superior e inferior, passa pelo ventrículo direito, onde é levado pela artéria pulmonar até os pulmões. Nos pulmões, o sangue será oxigenado e vai voltar para o átrio esquerdo pelas veias pulmonares. Esse sangue passa para o ventrículo esquerdo, para a artéria aorta e, por fim, é distribuído para os tecidos e células do nosso corpo. E assim o ciclo se reinicia. Eu acredito que vale relembrar que o coração tem 4 câmaras, sendo 2 átrios e 2 ventrículos, que realizam a sístole e a diástole para o sangue fluir. A sístole é a contração e a diástole o relaxamento. Além disso, o septo atrioventricular é responsável por separar os dois lados do coração, impedindo assim que os sangues se misturem. Por fim, eu acho muito importante a gente falar sobre o débito cardíaco. O débito cardíaco é o volume bombeado pelo coração em 1 minuto. Dá para calcular pela fórmula do slide. Débito cardíaco é igual à frequência cardíaca, que é quantas vezes o coração bate por minuto, multiplicado pelo volume sistólico, que é a quantidade de sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo. A insuficiência cardíaca, ela ocorre devido a uma mudança estrutural, seja congênita ou adquirida, né, que afeta artérias coronárias, válvulas cardíacas, pericárdio ou miocárdio. Isso faz com que tenha um estresse hemodinâmico no coração, né? Então, o coração ele não vai ter como sustentar o débito cardíaco, né, normal. Além disso, ele é frequentemente acompanhado de outra comorbidade, né? E no caso do Sr. Carlos, ele já tem hipertensão, né? Já é etilista, enfim, tem uma série de questões aí. E como a gente pode ver, o caso do Sr. Carlos, além de ser insuficiência cardíaca, ainda por cima é congestiva, né? Então, quer dizer, ainda por cima pode ter o acometimento não só do ventrículo esquerdo, que já está falhando, mas também do ventrículo direito, né? Considerando o quadro do paciente Carlos, pode-se observar com detalhes as etapas que ocorreram desde a predisposição pelos fatores de risco até o estágio atual clínico, considerando o que foi dito pela minha colega anteriormente sobre o funcionamento básico do coração. Possuía hipertensão, entretanto não fazia uso correto do medicamento e tinha alta ingestão de alimentos gordurosos e salgados, além de não praticar nenhum exercício físico. Isso já é uma predisposição. Com o decorrer do tempo fez com que houve uma disfunção miocárdica, proporcionando diminuição do débito cardíaco. Para tentar melhorar esse quadro, esse estágio de não equilíbrio, o corpo inicia a ativação dos barros-receptores para restabelecer o débito cardíaco e a perfusão, sendo que devido a isso aumentou a frequência cardíaca, taquicardíaca e volume sistólico. Lembrando que ele faz isso para tentar criar um novo equilíbrio devido à diminuição do débito cardíaco lá anteriormente com a disfunção miocárdica. Porém, essa solução surte efeito por um tempo curto. Há um alto consumo de oxigênio, fazendo com que o mecanismo não consiga ser suficiente para garantir o débito cardíaco. A partir desse momento, pelo grande esforço feito com o músculo cardíaco, há a remodelagem cardíaca, que é a hipertrofia muscular e a dilatação do ventrículo, mostrado no exame de raio-x e ecocardiograma. Assim, o comprometimento da contratibilidade há também, portanto, problemas na funcionalidade. Devido à sua contratilidade inadequada, há baixo suprimento de sangue, não atendendo às necessidades metabólicas e perfusão dos tecidos. No seu atual quadro clínico, há o baixo débito cardíaco, baixa pressão arterial e baixa perfusão. Devido à dificuldade da contratilidade também, há congestão pulmonar, que é a retenção de sangue no ventrículo esquerdo, não podendo bombear para a periferia, que é aí o problema de perfusão, Pois faz o caminho inverso, retornando para a circulação pulmonar, acarretando no aumento da pressão capilar e assim extravasamento de sangue para o vélus interstício pulmonar, proporcionando dificuldade nas trocas gasosas, diminuindo a complacência pulmonar e aumentando o trabalho respiratório. Então, nós temos aqui um caso de prognóstico reservado, ou seja, pequena probabilidade de melhora. Em casos como o do Sr. Carlos, utiliza-se como primeira linha de tratamento medicamentos e diuréticos. Por isso, pacientes não devem ser tratados com um único medicamento. Caso através desses não haja solução, ocorre a morte com a progressão da disfunção ventricular,
que, devido ao alto grau de complexidade, acaba atingindo todo o coração e sistema circulatório, além de sérios problemas pulmonares devido ao retorno do sangue, levando a óbito. Estudos ainda dizem que apenas 25% dos homens sobrevivem após 5 anos do diagnóstico.